Boa noite, amigos, amigas, irmãos do caminho de luta, do caminho de aprendizado. E hoje, nos caminhos virtuais, né, que a tecnologia nos permite, nós vamos agradecer, como sempre, o Núcleo de Estudos de Espíritas, Caibar Chútil, agradecer a direção espiritual, a direção humana, agradecer também os nossos tutores e protetores espirituais, que sempre nos ajudam nessas tarefas, né? Que nos fez compreender que a relação mediúnica não precisa apenas ser psicofônica, mas ela caminha pelas alamedas da intuição, né? Da inspiração. Então vamos agradecendo a Jesus, o mestre por excelência, o mestre de amor, o mestre de paz e de luz, e abrir o nosso coração em oração para iniciarmos o nosso aprendizado nessa noite. Né? Boa noite, irmão. Tudo bem? Hoje, o nosso tema é: a obsessão está presente também nas alienações mentais. Né? Então, nós vamos elevar uma oração, agradecendo a todos que nos ajudam, e principalmente a Deus pelo dia vivido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado nessa noite. Que assim seja. Então, vamos lá. A obsessão está presente também nas alienações mentais. E por que eu acentuo o também, né? Porque, infelizmente, nós pegamos o hábito de achar que a obsessão é culpa dos espíritos, né? E colocamos tudo na conta deles, né? Como se fôssemos vítimas. Como se fôssemos vítimas, o que não é verdade, né? Nós sabemos, ao longo do tempo, que todos nós, quanto eles, todos somos culpados, porque temos preferido, na verdade, ao longo da nossa vida, o sofrimento, as dores, né? Então vejamos bem aqui. Manuel Filomeno de Miranda nos coloca o seguinte: a consciência que cedia, né, que tem como sede o ser eterno, né, ou seja, o espírito, e se exterioriza pela cerebração enquanto se está reencarnado. Pode adormecer sob o anestésico da indiferença ou da brutalidade.
ou subtrair-se à reparação, submergindo no oceano dos traumas e dos estados primitivos. Então, veja bem, Manuel Filomeno de Miranda já nos alerta quanto ao fator consciência que está em nós. Então, alta porcentagem do que sofremos ou das nossas conquistas, da aquisição de virtudes, está em nós. Agora, né, o que é que nós entendemos disso? O espírito desencarnado, sozinho, né, como se diz, por culpa, por responsabilidade, por más intenções dele, né, não está sozinho nos cometimentos obsessivos. Porque a consciência está em nós. Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então, vejamos aqui. Ó. Essa consciência sempre despertará, engastulada, né, ao delito que assoma, avolumando-se com cargas deletérias na condição de culpa-remorso. Olha, culpa, remorso, amargura, arrependimento, que se farão presentes no futuro corpo carnal, cujo agrupamento cerebral se desequilibra, dando origem aos distúrbios aludidos, as fobias, as psicoses, a deterioração da personalidade. Olha, onde está a nossa responsabilidade, né? O ergastulado ou ergastulada significa prisão, masmorra, especialmente na Roma Antiga, um local escuro subterrâneo. Quantos romances nós lemos que se passaram pelas terras italianas naquela época, e que nós deparamos com essas prisões. Agora, essas prisões, fisicamente, são, como se diz, locais escuros, subterrâneos, onde eles colocavam escravos ou condenados, né, acorrentados. Então, a expressão já nos leva à masmorra de nós mesmos. Ao longo da nossa vida, desde que fomos individualizados, que saímos da consciência coletiva, né, como se diz, né, Maria Gomes? Boa noite. A partir daí, criado simples e ignorante. Agora, se nós estamos ignorantes, qual é a tarefa? Qual é o sentido? Qual é a busca? Qual é a conquista a ser alcançada? A luz, o conhecimento, né? Mas nós passamos, né, por mundos primitivos, nós estamos ainda aqui no planeta Terra, um mundo de prova e de expiação, e nós verificamos o nível de ignorância espiritual em que nos sediamos. Muitos irmãos nossos preferem ainda as religiões que são comandadas por padres, por pastores, né? Por que isso? E a responsabilidade individual? Onde anda? O Livro dos Espíritos nos alerta. Cada consciência evolui por si. Então não é o conhecimento do pastor, não é o conhecimento do médium, nem do dirigente espírita, nem do doutrinador, não é o conhecimento do padre que vai nos fazer evoluir. Que, aliás, nessas outras religiões, nós temos um monte de situações acomodadas, né? Do tipo, você vai
esperar as soluções espirituais no final dos séculos. E até esse final do século chegar, quando é que nós vamos cuidar de nós mesmos? Boa noite, Carlos. Tudo bem contigo? Alcione, boa noite. Se fizer o mal, vai para o inferno. Se fizer o bem, vai sentar-se ao lado direito do Senhor. E aí você pega o universo, onde é que está o lado direito? Hoje, nós ainda não conseguimos sentir na própria consciência, no próprio cérebro, na própria mente, como é que o planeta Terra está em movimento e nós não percebemos. Por que nós não percebemos? Porque ainda estamos agarrados a essa materialidade. Porque ainda não aprendemos, de fato, a valorizar o conhecimento espiritual de tal forma que realmente ele nos liberte. Cada consciência evolui por si. Então, essa fala do Espírito da Verdade é grandiosa. Que nós temos que pegar para nós, não apenas, então, somente para fazer uma reforma íntima, mas para fazer uma reforma de tudo. Abandonar os comodismos intelectuais, os comodismos mentais em que mergulhamos nos séculos passados e aproveitar para alcançar essa liberdade. A liberdade com consciência, com responsabilidade. A liberdade espiritual de ser. Então, Deus criou os anjos, Deus criou o Lucifer, ou Lúcifer. Isso são ideias humanas que acomodam situações para tirar de nós possíveis culpas. O que não acontece, né? Eu já disse para vocês alguma vez aí atrás, desde que a gente começou essas tarefas, que no livro Memória de um Suicida, um dos personagens, ele encontra num ambiente de trabalho com outro espírito que tinha desencarnado, estava lá trabalhando. Quando ficou sabendo dele, foi lá conversar com ele para saber se ele tinha passado pela mesma situação. Porque esse espírito tarefeiro, né, lá naquele ambiente, ele saiu do planeta com a promessa de que ele ia dormir, que viria o juízo final, e essas coisas todas que a gente ouve ao longo da vida. E ele chegou no mundo espiritual cobrando isso. E virou, espíritos com menor conhecimento do que dele começaram a zombar dele. Porque não tem, sabe, uma estrutura religiosa, católica, evangélica, para encaminhar alguém para os braços de Deus. Isso não existe. Do ponto de vista da evolução, não existe. Né? Mas as criaturas saem daqui com esse tipo de promessa. Né? Naquele processo de extrema unção, você deixa parte da sua riqueza aí e nós vamos encaminhar você para viver nos braços do Pai. Aquela famosa indulgência, né? E agora, nós saímos daqui cheio de erros, ou pecados, como queiram, né? Situações a serem corrigidas por nós. E a obsessão é uma dessas situações. Por que ela ocorre? Ocorre porque nós vacilamos mentalmente. Nós ainda queremos, de algum modo, resolver os nossos relacionamentos, né, com a nossa verdade.
No meu modo de entender, não tem a minha verdade, não tem a verdade daquele, não tem a verdade do outro. Só existe uma verdade. A verdade divina. Agora, nós temos que crescer para essa verdade, para entender a vida, né? Entender, por exemplo, você viaja, vai para uma cidade, está fazendo uma excursão, e de repente encontra alguém nesses caminhos que, de pronto, não simpatiza contigo. Você nunca viu a pessoa. E a pessoa já começa a criar alguns probleminhas para você, só por ter encontrado você. Porque nós percebemos as pessoas, não é pela feição física, não é pelo modo de falar ou de nos tratar, mas pelas energias perispirituais que emanam de nós e emanam deles. Se essas emanações gerarem conflito, né, de percepções, gerarem conflitos negativos, é porque não andamos bem ontem, né? Tivemos algum problema com essa pessoa, ou essa pessoa criou algum problema conosco, mas nós mergulhamos na lei do esquecimento. Aí esquecemos tudo isso, né? Aí encontramos com essas criaturas, né? E pode ser aí que está começando um processo obsessivo. Hoje se fala muito em relacionamento abusivo. Esse relacionamento abusivo, ele tem um tom de obsessão. Se formos analisar cada um dos cônjuges da maneira mais profunda possível, por que as pessoas casam, primeiro namoram, se prometem tantas coisas, depois o casamento vira um ambiente de briga, de discussão, de desentendimento? Isso tem um tom de obsessão. Mas essa obsessão, ela nasce em nós. Nós estamos abrindo espaços indevidos para espíritos influenciarem o nosso relacionamento, o nosso modo de ser, a nossa personalidade, né? E aí ficamos ergastulados, despresos nisso, achando que a nossa opinião, que o meu modo de ser, achando que a minha verdade são ferramentas que eu tenho direito, inclusive, de despejar no próximo. O que não é verdade. Lembramos da moça na pedra do poço. Quando Cristo pede água, o que ela diz aí? Por que eu deveria dar água a um judeu? Aí você vê o preconceito. Quando Cristo diz a ela da água viva, da água da alma, aí ela se encanta, ela se detém e questiona que água é essa. E passa a desejar essa água. É isso que acontece conosco. Nós não descobrimos, na maioria de nós não descobrimos ainda a água espiritual que sacia a nossa sede espiritual. E nós precisamos ir em busca disso. Por exemplo, eu vivo dizendo para as pessoas que hoje nós estamos participando, nós estamos palmilhando, desenvolvendo os futuros romances espíritas lá para frente. Se fosse permitido descobrirmos quem são os personagens reais do nosso lar, nós vamos ver que são pessoas comuns e que erraram por causa de orgulho, por causa de vaidade. André Luiz é um exemplo disso, né? Porque chegou a uma condição de ser, como se diz, famoso, achava que podia mandar em tudo. E ele vai descobrir isso quando ele volta para sua casa e percebe que a mulher casou novamente, percebe que os filhos pouco lembram dele, que apenas uma filha lembra dos hábitos dele com o piano, da música,
A mãe acha ruim com a filha por estar lembrando disso. Agora, por que isso acontece? É hora de nós analisarmos os romances. Acontece porque os relacionamentos são conflituosos. Agora, ele mandava, ele ordenava, ele que dirigia tudo dentro do lar. Hoje, graças a Deus, os cônjuges estão dividindo espaço emocional, dividindo espaço de profissional, né? O que não acontecia antes. A sociedade colocou na cabeça da mulher que o homem é o provedor da família. E quando ele não tem trabalho? E quando ele é egoísta? E quando ele é orgulhoso? E quando ele acha que por ter recursos para alimentar a mulher e os filhos, ele é o dono de tudo, ele dá ordens. Aí começa o relacionamento abusivo. E esse relacionamento abre espaço emocional, ético, moral, espiritual para a entrada de influências ruins, que vão alimentando esse relacionamento de modo negativo, com forças conflituosas. Aí começa a nascer. E tudo, né, as coisas do passado podem voltar. Volta, sabe, no nosso inconsciente. E nós não nos damos conta daquilo. Nós só achamos que o outro, o cônjuge, ou o pai, o irmão, ou seja, um amigo que está dominando. Dominando por quê? Qual é o direito que alguém tem de dominar o outro? Nenhum, né? Mas tudo aquilo que nós vivemos ontem volta em forma de sensações, de percepções, de tons espirituais que nós não conseguimos definir na hora para buscar a cura. Então, veja bem aqui. Quando aqueles deslizes, crimes envolveram as criaturas que não tiveram o valor de perdoar e esquecer, sem atinarem que o sofrimento é prova redentora. E o que nós fazemos aqui? Nós reclamamos de tudo. Quando o sofrimento chega, nós achamos que não somos merecedores daquilo. E intimamente, ainda que não comentemos com as pessoas, ainda que não façamos nenhum alarido disso, intimamente podemos estar criticando o sofrimento, sem se dar conta que o sofrimento está em nós, por nós. Não foi Deus que colocou ali. Porque Deus não castiga e nem pune, nós sabemos disso. E por que aparece o sofrimento? De repente a vida estava tão boa materialmente, ela estava tão boa, todo mundo trabalhando, né, viajando, comprando isso, comprando aquilo, de repente uma mudança em alguém, uma doença, uma discussão, pronto, abre essa expectativa. Cria, como é que eu digo assim, uma fenda psicológica, uma fenda moral, uma fenda ética, por onde vai entrar as influências. Só que nós não nos damos conta disso, porque não admitimos que somos capazes de errar. Quando a gente não admite que é capaz de errar, nós vamos empurrando tudo. Psicologicamente, nós vamos empurrando esse relacionamento para se colocar, para se manter numa posição de mando. O que não é saudável, espiritualmente saudável, não é? Então, veja bem, aqueles que não tiveram o valor de perdoar e de esquecer, sem atinarem que o sofrimento é prova redentora, e se resolvem pela cobrança inditosa, reencontram no tempo, sob outra forma que seja,
o infrator que se lhe fez inimigo, passando a investir furibundos e inditosos em esforços que se alongam, gerando quadros de obsessões dilaceradoras, que são adicionados à problemática pessoal do delinquente em desequilíbrio. Então, é isso que acontece. Sabe, não há, por exemplo, mesmo que tenhamos no nosso passado inimigos espirituais, né? Isso não quer dizer que eles vão agir a bel prazer, desde que nós nos cuidemos espiritualmente. Eles podem ficar numa expectativa de 30, 40, 50 anos esperando que a gente erre. Se não errarmos, não abrimos espaço para a interferência deles. Ou mesmo que eles consigam, por um motivo qualquer. Às vezes o motivo nem é nosso. Nós estamos num outro ambiente, acontece alguma coisa, nós participamos de uma discussão, abrimos espaço. Eles começam a interferir. Nós buscamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, buscamos na casa espírita o tratamento para nos livrarmos, para nos curarmos das energias fluídicas deletérias, sabe, adoecidas pelo comportamento desses espíritos. Façamos isso. Só que, feito esse tratamento, nós temos que manter o equilíbrio, temos que manter a cabeça saudável, o coração também extremamente saudável, né? Porque tem um livro do André Luiz que ele mostra claramente que as criaturas, uma família vai no centro espírita, né? Chega, entra na casa, os seus obsessores ficam na porta, porque não é permitido entrar. E eles passam por tudo que tem que passar lá, a família. E ouvem palestra, eles tomam água fluida, eles tomam passe, e se refazem, as energias positivas próprias deles, naqueles momentos, tornam-se saudáveis novamente, e eles ficam até felizes. Quando eles saem para voltar para casa, eles dão o braço aos obsessores. Não é dar o braço literalmente, mas permitem ser acompanhados novamente pelos obsessores. Porque passam a discutir o tema que foi exarado na casa espírita. Nossa, fulano devia estar aqui para ouvir isso. Nossa, como é que pode isso ou aquilo? Começam um diálogo sem a devida autoridade moral para o entendimento daquilo que é para nós mesmos. O evangelho que nós fazemos em casa não é para os espíritos necessitados, apenas, então, somente. É para nós também. Nós temos que ouvir aquilo, raciocinar, né? Lembra que o Kardec falou? Fé raciocinada. De onde podemos tirar o raciocínio da fé? Se não a partir do conhecimento. Quando nós enxergamos determinadas situações, nós vamos saber se é bom silenciar, se é bom orientar, em caso de sermos chamados para alguma opinião, né? E vamos saber também como colocar as nossas palavras, o nosso pensamento. E como é que eu digo para vocês? Não permitir que as energias negativas já geradas no ambiente venham nos envolver. Porque nós vamos ajudar um casal que está discutindo. E se nos deixarmos levar pelo nervosismo que eles criaram, nós vamos descobrir uma coisa. Existe um nervoso mediúnico. Isso não é para meter medo, é verdade, é uma condição da mediunidade. Porque a gente sofre os impulsos mentais, emocionais,
dos espíritos que estão agindo sobre o casal, a gente recebe também tudo isso desse casal. E aí nós temos que ter o famoso equilíbrio. E ter equilíbrio em situações assim, né, exige de nós uma consciência, exige de nós uma fé que raciocina para perceber a ação dos espíritos, como se diz, obsessores, para perceber a ação do homem, da mulher, dos filhos, como tudo isso está sendo usado contra todos, porque os obsessores também vão sofrer com essas ações, né? E vão sofrer as consequências disso. Só que eles acham que são poderosos, que eles podem, e eles estão, como é que se diz assim, um sentimento de vingança. E todo aquele que quer vingar acha que a sua vingança é a verdade do destino, que também não é correto, né? Por isso que eles se resolvem por cobranças inditosas e percebem estar diante de inimigos e saem dando socos verbais para tudo quanto é lado, gerando forças desequilibradas, aumentando a ação dos espíritos que estão a fim de dominar, né? Então, veja bem, nós não podemos descartar nos portadores de alienação mental, que ainda não sabemos definir, uma pessoa que está alienada mentalmente, se ela está depressiva, né? Se ela está num choque psicológico, numa frustração. Ainda não temos a olho nu essa capacidade. Mas espíritos protetores têm. Então nós podemos achar, nesse ponto, o raciocínio da fé. Eu acredito que eles possam ajudar. Aí eu vou entrar em vibrações, em orações, e criar, da minha parte, forças positivas. Através do silêncio, através da fé, através do conhecimento. Pronto, eu formei o tripé da fé. A própria fé é o equilíbrio do conhecimento. Estou em condições de conversar com as criaturas encarnadas, né? Mas observamos uma coisa: os obsessores vão fazer com que as pessoas se voltem contra nós. Nós temos que ter isso em mente, né? Então, por isso que a gente não pode descartar, nos portadores de alienação mental, a obsessão. Apesar de reconhecermos os fatores atuais, catalogados e estudados pelas ciências da mente, neles mesmos, encontrando o braço oculto da justiça que alcança os infratores. Embora esses busquem justificar-se por não se recordarem de ações nefastas antes perpetradas. Aí eu lembro uma expressão que o Haroldo, de vez em quando, utiliza. Ele diz assim: aqui na Terra tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado. E o que significa isso? Que quando alguma coisa ruim se nos envolve, quando esses processos obsessivos chegam até nós, ao invés de apenas então somente procurarmos o tratamento, nós temos que procurar o entendimento. Somado ao tratamento, o entendimento. Por que isso está ocorrendo? O que é que eu estou fazendo que está dando abertura para essa influência? Na medida que eu procuro entender isso, eu posso estudar o livro dos médiuns, que tem lá uma imensa quantidade e variedade de, como é que eu digo assim, de condições mediúnicas, das modalidades mediúnicas. Eu posso estudar a Gênese,
eu posso estudar céu e inferno para entender os processos obsessivos. Aí eu estou alimentando a minha fé de conhecimento para entender que eu não estou isento dessas ocorrências. Só o fato de ser espírita não é escudo de defesa para ninguém, porque eu tenho que ser um espírita lúcido. E qual é essa lucidez, Ademar? A busca pelo conhecimento, a busca por uma conduta razoável, né? Segundo a minha própria educação, e também alimentar possibilidades de melhorar essa educação. Para entender que como se diz, a alienação mental, ela vai me levar a uma obsessão. Desde que eu não me cuide e acho que eu estou agindo por impulso, porque eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser, eu não vou mudar. Ninguém vai me fazer engolir isso ou aquilo. Temos que ter cuidado com esse tipo de pensamento, né? Então, vejamos bem aqui, olha. E realmente não adianta falar, eu não me lembro disso, não me lembro daquilo. Isso aí é uma fuga vamos dizer assim, de tiro curto, de espaço curto. Você foge até a esquina ali, ó, acabou, ali você é pego de novo. No íntimo, cada portador de distonia psíquica, quando ainda não perdeu a lucidez do raciocínio, sente a presença da culpa atormentadora que os psicanalistas intentam encontrar no exame que fazem, a partir do momento da fecundação, em suas respeitáveis pesquisas. Culpa que precede, contudo, é a própria fecundação. Ou seja, a culpa vem antes da fecundação, por se encontrar íncita, por se encontrar, como se diz, na própria consciência do espírito reencarnante, do espírito que viaja pelo tempo incomensurável, né? Então, é por isso que a alienação mental, a obsessão, está presente na alienação mental, né? Eu posso dizer para vocês, em termos familiares, eu espero que hoje ele esteja bem, eu tive um tio, né, irmão do meu pai, que morava lá no sul de Minas, lá, e ele desencarnou meu Deus, será que eu vou lembrar o nome do hospital? No Franco da Rocha, no hospital que cuida de alienados mentais, né? Por falta de orientação das coisas que aconteciam com ele ao nível mediúnico, ao nível familiar. Eu me lembro até hoje, eu e meus irmãos, a gente era criança, e ele já tinha a idade dos meus irmãos mais velhos, e eles chegaram em casa, né? E esse tio, quando pensaram em ir para a rua, para conversar coisas, né, que só eles sabiam, né, que tinha esse hábito também, né, esse tio tirou uma carteira de dinheiro, que a gente olhou, a gente era criança, ficava em torno deles conversando, a carteira estava simplesmente recheada. Quando ele tirou uma nota, quando ele abriu e tirou uma nota de dinheiro, o resto era papel recortado no tamanho de notas. Nossa, a gente como criança, a gente se escambelhou de tanto rir. Como é que um homem adulto carrega uma carteira com notas de papel? Notas recortadas de jornal. Entende?
Então, passado algum tempo, esse tio foi visto pela televisão, numa reportagem que a Globo fez, lá com o hospital do Franco da Rocha, e mamãe que viu, né? Nossa, ali está o negro, a gente chamava ele de negro, e o nome de batismo dele era Lázaro, e lá dentro, ele desencanou lá dentro. Agora, qual é o impacto que isso teve na família? Quase nenhum, porque as pessoas não buscavam conhecimento. Então, hoje, mediunicamente falando, eu não sei como é que ele está. De vez em quando eu lembro, dou umas vibradas, faço umas orações, porque é um tio que fica na mente da gente. Apesar de ser um mau momento dele, é um tio que fica na mente da gente, né? Então, o que a gente vê nisso? Por que aconteceu isso só com ele? Sabe? Papai teve vários irmãos, porque vovô casou 2 vezes, né? Então, esse portador de distonia psíquica que nós estamos vendo aqui, enquanto ele não, como se diz, não perdeu a lucidez, a presença da culpa atormentadora. Se não houver orientações, se não houver cuidados, se não houver alguém que explique, alguém que tente diminuir aquilo, né? A criatura vai se deixar dominar por isso. Por isso que os estudiosos querem saber por que um adulto que não tem causa nenhuma, não tem nenhuma causa física, mas está com alienação mental. Aí eles vão buscar isso, eles vão tentar fazer exame para ver se esses reflexos, essas consequências, estão na fecundação. Mas o que é a fecundação? Sabe? Por que a fecundação tem que gerar esse tipo de problemas? Se é apenas o encontro do esperma com o óvulo. A menos que nós admitamos que o esperma ou o óvulo estejam contaminados espiritualmente. O que não é procedente e nem verossímil. Não dá para entender uma coisa dessa, com esse tipo de raciocínio, né? E temos que aprender. Podemos até trazer os efeitos dessa obsessão, vamos dizer assim, congelados em nós, do mundo espiritual onde nós estamos. Porque nós levamos para lá. Agora, temos que ajustar novamente. Nós temos que nos colocarmos em equilíbrio. Mas nós estamos com essas dívidas, né? Que são dívidas morais. Porque não vai acontecer com aquele que não tem problema moral, ético nenhum, não vai acontecer nada, né? Mas com aquele que tem, ele traz em si esses, vamos dizer assim, esses dados obsessivos. Que aqui, uma circunstância qualquer, e a criatura explode em problemas de ordem mental. E é complicado, né? É complicado, muito complicado, porque a criatura, o ser, ele é eterno. Até quando ele vai carregar esses problemas? Ah, mas Alemão, ele vai para o mundo espiritual, lá tem muitos técnicos, tem muitos médicos que conhecem a estrutura do perispírito, mas e a questão moral? Nós temos que resolver em nós. Voltamos lá ao livro dos Espíritos. Cada consciência evolui por si. Por isso que a obsessão presente da alienação mental. Essa obsessão é fruto dos nossos relacionamentos mal resolvidos. Ou que nem se resolveu, né? Então, veja bem aqui. Com as luzes do Espiritismo, abrem-se perspectivas para terapias mais consentâneas com essa problemática.
prenunciando a paz que advirá após as sombrias e graves horas de tormenta, que desabra sobre o homem e o organismo combalido da sociedade. Outra coisa que nós devemos observar, né? A nossa sociedade humana, sabe, incluindo todos os continentes, ela é extremamente saudável. Eu já disse aqui uma vez, as pessoas costumam dizer que a Europa é o primeiro mundo. Onde gerou a guerra? Europa é o primeiro mundo. Por que que a França, onde nasceu o Espiritismo, passou por todo aquele problema, né, que teve que brigar pela própria liberdade? E tantos outros países carregam em si traumas morais, como o Brasil. Vai chegar o dia em que nós vamos ter que ajustar as nossas contas com a escravidão, assim como Portugal. Portugal trouxe os negros para cá, mas o Brasil aceitou. Então, a culpa é de todos. Então, quando a gente pega algum romance que fala sobre a escravidão, né, nós observamos as condições espirituais. Porque se nós pararmos para pensar, por que um fazendeiro adquiriu o direito de matar, de bater? Tudo isso vai gerar obsessão para o futuro, que é o que acontece hoje. Por que o Brasil ainda tem até hoje essa dificuldade de erradicar o preconceito de cor? Sabe? Isso é um processo de obsessão coletiva. Nós, espíritas, temos que estar falando sobre isso constantemente para ver se quebramos a aura fluídica que se forma nos relacionamentos humanos, para ter ainda essa questão do preconceito. Nós vimos recentemente um jogador de futebol saiu do Rio de Janeiro, foi para a Europa, o Vinícius Júnior, brigando pela sua liberdade, em pleno século XXI. Criaturas em países chamados de primeiro mundo, extremamente educados, fazendo gestos e campanhas obsessivas e preconceituosas. Cadê a condição de primeiro mundo? Ela não existe. Então vejamos bem aqui. Nós caminhamos para o final. Segundo o Espiritismo, a relação entre obsessão e alienação mental, espiritual, é estreita, sendo a obsessão considerada uma causa frequente e um processo ativo de alienação mental. Porque quando a criatura está envolvida pelo obsessor, ela deixa de ser ela. Ela vai fazer coisas que o obsessor quer. Aí a alienação mental. Onde está a personalidade dela? Aquilo que o rapaz respondeu para Jesus, quando Jesus pergunta para ele, como você chama? Eu me chamo Legião. Como assim eu me chamo Legião? Ele é instruído pelos espíritos que estão obsediando, né, a não ter personalidade. Eu me chamo Legião, ou seja, eu sou todos e não sou eu. É isso, Mauro. Nossos pensamentos e conduta atraem espíritos afins. Tomara a Deus que a gente pegue o caminho da luz, e não é preciso ter luz, né? Assim, nessa dimensão que nós imaginamos, mas ter atitude, ir em busca, e nós vamos diminuir esses problemas, né? Então, repetindo aqui, a relação entre obsessão e alienação mental, espiritual é estreita, sendo a obsessão considerada uma causa frequente e um processo ativo de alienação mental.
A obsessão é o domínio persistente que um espírito inferior exerce sobre o encarnado. E a alienação, nesse contexto, é o resultado desse domínio, caracterizado pelo desequilíbrio das faculdades mentais e pela perda de controle da própria vontade pelo obsediado. Observa, a alienação é consequência da obsessão. Porque o espírito inferior domina a criatura, que deu espaço para isso, e aí, a partir desse domínio, ele se aliena mentalmente. Ele já não faz mais nada por si. Ele faz as vontades do obsessor. Agora, o obsessor precisa descobrir também que ele vai ter que ajustar isso. Porque a obsessão, ela, em muitos casos, ela permanece por muito tempo. E por motivos que o perdão, simplesmente dado, não apenas como caridade, mas como consciência, resolveria. Há um pedido de perdão. E isso pode ser um processo que a gente pode desenvolver, essa conquista do perdão, pela nossa própria conduta. Eu não posso estudar o Espiritismo e achar que eu sou melhor que todo mundo. Que eu vou numa casa espírita, vou fazer isso, fazer aquilo, ou que eu vou na minha família mesmo resolver. Não vou. Eu posso, quando muito, orientar esse ou aquele. Mas, em se tratando de dores morais, de dores obsessivas ou de alienação mental, só a criatura pode resolver. Porque ela vai precisar aceitar um outro modo de se conduzir. Né? Ela vai precisar aceitar limpar a sua mente, o seu coração daqueles problemas que ela trouxe. Ela vai ter que se conscientizar que trouxe esses problemas para serem resolvidos. É como dizem alguns espíritos, olha, a gente não revela isso ou aquilo para todo mundo ficar assustado. A gente revela para que se tome cuidado, para que se busque solução. O espírito fala assim, olha, como é que se diz? Eu mesmo tive uma oportunidade uma vez, e o espírito falou para mim assim, você para de mexer com política, porque você veio com alguns inimigos que vão te encontrar onde você gosta. E eu adorava, sabe, estar no movimento sindicalista. Até que um dia eu levei um susto danado numa tribuna, e um susto assim, um susto mediúnico. Aí eu tomei consciência que era melhor parar. Porque eu ia ser envolvido por essas criaturas. E aí a gente passa a achar que tem todas as ideias e não sei o quê, e solução, mas estamos fazendo discussões inúteis. Porque a política num país só será séria quando todas as criaturas forem sérias. Só será equilibrada quando todas as criaturas tiverem equilíbrio. Muito se fala em democracia, que o poder emana do povo, e é só o povo que sofre. E isso é, no meu modo de ver, um processo de obsessão coletiva. Nós vemos as discussões que estão aí. Né? Então, a obsessão ela é descrita como uma influência contínua, que pode, em casos mais graves, levar o encarnado a perder o controle sobre as suas ações e pensamentos, assemelhando-se a uma subjugação, ou, em termos médicos, a um quadro de alienação mental. Então, observamos que não é um castigo, é consequência. A obsessão é consequência do mal, da má conduta que nós temos. Né?
Veja aqui, o processo obsessivo surge de desequilíbrios morais e de dívidas passadas. Causa e efeito. Lembra daquela lei? Né? Onde o espírito obsessor se sintoniza com a mente do obsediado, explorando fraquezas como ira, vícios, egoísmos ou depressão, que desestabiliza o perispírito e, consequentemente, a mente. Então, todas as causas estão em nós. Quando a gente fala, né, das iras, de ter raiva, de ter ódio, tem tanta gente. Eu tenho ódio, meu Deus, se eu soubesse a força dessa expressão, a força negativa eu não utilizava. E a força desse sentimento. Como diz Emmanuel, se não me falha a memória, o ódio é o amor, como é que se diz? É um amor adoentado, é um amor, esqueci a expressão, mas eu vou lembrar daqui a pouco. É um amor que adoeceu. Um amor doente, onde é que estão as causas dessa doença? No egoísmo, no apego, no orgulho, de achar que alguém tem que me amar e só a mim, ser exclusivo. Caramba, nós somos espíritos já mergulhados na eternidade permitida pelo Pai. Quantas vezes nós já desencarnamos e já reencarnamos? Quantos relacionamentos conjugais nós já tivemos? Quando a gente voltar para o mundo espiritual, nós vamos relembrar de amores do passado que são amigos, que são amigas. Aliás, lá só amigos, né? Espírito não tem sexo, né? Enquanto ele está ligado ao planeta Terra, né? Ele vai viver dos sentimentos gerados pelo sexo, pela relação sexual, né? Então vejamos aqui, os vícios, o egoísmo ou depressão desestabilizam o perispírito, consequentemente a mente, né? Então, nós precisamos estar atentos a nós mesmos. Realmente, nós temos que usar as ferramentas que temos. A ferramenta principal é o estudo e a busca pelo autoconhecimento. Se for necessário, tratar com profissionais de saúde mental. E também com passes magnéticos, com água fluida, com mudança mental de percepção da vida, né? Que Deus nos abençoe a todos, né? Eu agradeço sempre a direção do Núcleo de Estudos Espíritas, né? Aqueles que me convidaram, né? A Sueli, o Mauro que me aceitou, né, mano? Porque isso é um aprendizado sensacional, grandioso, né? Eu agradeço a Jesus, convido vocês todos a fechar o olho, concentrar-se em si mesmo, olhar pelo mundão que nós vivemos, observar as suas chagas, as suas doenças, as suas manchas morais e espirituais, e agradecer a Deus o fato de que hoje nós estamos numa casa espírita. Agradecer a Deus porque hoje já podemos estudar essa doutrina de luz e de consolo. E eu sempre repito que o consolo é o entendimento, é o conhecimento, é a possibilidade que o conhecimento espírita nos dá de não nos envolvermos com coisas ruins. Agradecer a direção espiritual do Núcleo de Estudos Espíritas, os nossos protetores e tutores. Agradecer a Ismael, que está à frente de todo o nosso país.
e contribuímos com ele com as nossas vibrações, para que diminua o preconceito, os ódios, os orgulhos, né? Agradecer a Bezerra de Menezes, que simplesmente deixou de ir para a glória do Espírito para ficar aqui ajudando a gente. Elevemos então o nosso pensamento ao Criador, a Jesus, e numa prece encerrar o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, a glória, o poder, o amor e a liberdade. Tudo que nós sonhamos de bom está nas mãos do Criador. Então procuremos nos aproximar de Deus. Que assim seja. Que assim seja. A todos, um bom final de semana, né? Com consciência e respeito ao nosso próximo e a nós mesmos. E até a sexta-feira que vem, se Deus quiser. Nós vamos encerrando por aqui. Nós aqui ficamos gratos, viu, irmão? Silvana Cristina, minha pretinha, que Deus te abençoe sempre. Eu vou encerrar aqui. Até a próxima, se Deus quiser.